Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? É com muita alegria que hoje fazemos uma live. Talvez para a maioria de vocês muito longe, né? Porque nós estamos na Bósnia. A Bósnia, finalmente chegou a tal da Bósnia, né? A gente sabe que foi muitas lutas, né? Muita dificuldade. Então, nós agora, graças a Deus, chegamos aqui, né? Beleza, pessoal? Então, vamos esperar o pessoal entrar. Vai falando aí se o som tá bom, se a beleza tá boa, assim. Senão vou dar uma produzida aqui. Vou correndo lá, dou uma ajeitada, né? E vamos vendo, né? Mas vai comentando aí. Cezinha, muito bem ter você aqui. Tiago, um abraço aí pra Luba, pra Marina, tudo de bom pra vocês aí. Vamos chegando aí, pessoal. Quem mais estiver por aí, vai ser uma bênção a gente estar junto aí, tá bom? Então vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Hoje não tem as crianças, né? Porque, como vocês sabem, aqui já é 00:30 agora, 00:30. Então a gente tá com essa questão de diferença de horário de 5 horinhas. Então vocês estão aí 7:30. Cezinha, a beleza eu vou arrumar então. Na próxima você vai ver. Eu vou estar belo, Elisbelt, e vou ficar 100%. Vou ficar belo mesmo, assim. Do jeito que você é, Cezinha. Desse jeitinho aí, né? Tá bom? Então vamos lá, pessoal. A beleza a gente deixa pra próxima então, Cezinha. Já que você falou que não tem jeito, deixa pra próxima então, beleza? Então, continuando, hoje não tem as crianças para dar aquela situação, né? E aí, tio Arcil, tia Frida, tudo bem? Deus abençoe vocês aí, né? Então, hoje não tem as crianças para dar aquela enrolada inicial, esperar as pessoas chegar, mas enfim, né? A gente vai fazer do mesmo jeito. Aí eu fico enrolando aqui com a camisa da Bósnia, disfarçando, bandeira da Bósnia. A Marcela aqui tá fazendo outra coisa aqui, não tá nem aí. Não, ela tá aqui compartilhando agora o link, né? Então, pessoal, a gente já começou na verdade, mas a gente vai esperar mais um pouquinho, mais alguém chegar aí. Paulo, seja bem-vinda, minha mãe, Dulce, Juste, amém, que você tá aí. Tem bastante gente entrando aí já, tá bom? Então, só para vocês entenderem, hoje a gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai fazer a live falando um pouquinho da nossa chegada aqui na Bósnia, como que foi essa viagem, aventura, como que Deus trabalhou nos mínimos detalhes e a gente tem muita coisa para contar. E também, logo na sequência disso, a gente vai falar também sobre Adriana, tudo bem? Agnaldo, um abraço. Como que a gente, meu pai tá aí, um abração, Noemi, como que a gente, Deus falou em tanta situação, e como que a gente está aqui, né? O Diegão, um abraço, como que nós já estamos trabalhando aqui, já estamos a todo vapor, eu já estou falando Bósnia sem saber falar nada, só rio para a pessoa e já começa a cumprimentar, parece que eu estou falando, já fui no supermercado, já comprei um monte de coisa aí, Jaceli, tudo bem? Oi! Então, vamos falar um pouquinho de como que a gente está aqui na Bósnia, esses primeiros dias que já parece que é um mês que a gente está aqui, mas só estamos aqui menos de uma semana, na verdade 4 dias, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, agora a gente então vai passar a palavra aqui para Marcela. A Marcela vai fazer o estudo dela. Agora o professor dela não está aqui ainda, mas depois ele pode assistir, né? Ela fez um curso com o Davi, né, sobre pregação, e ela vai pôr em prática agora, vai trazer uma meditação pra gente e depois a gente volta, né, pra nossa situação aqui da Bósnia. Sunamita, um abraço, Renato, um abraço, pode estar com você. Pode? Eu autorizei, pode. Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha, essa parte agora da live é da nossa série Palavras de Vida, que a gente tem feito com a Igreja Evangélica Nazareno. E para quem não é da igreja, que está assistindo também, só para o pessoal entender um pouquinho a dinâmica. E como o Foguinho falou, faz parte da tarefa do curso que a gente fez sobre pregação. Só que a gente já tinha feito uma apresentação para o professor, né?
E aí depois veio o desafio de falar, de fazer um vídeo gravado. Como a gente veio embora, eu não consegui deixar o vídeo gravado a tempo, então a gente vai fazer agora no ao vivo mesmo, no... Pega pra cá. Pega pra capar. Então, vamos lá, né? Já que agora tem mais gente assistindo, né? Mas tá bom. Só para vocês entenderem, eu tive que reduzir um pouquinho a pregação, porque era um pouquinho maior, então eu vou ter que ser um pouco mais rápida para também não ficar tão cansativo, porque a gente vai falar outras coisas É mal mesmo, Davi. pra frente, né? Então, vamos lá, o professor já entrou, então vamos parar de enrolar, né? Tá bom, pessoal, se você tiver Bíblia aí com vocês, se vocês quiserem pegar, correndo aí rapidinho, quem não tiver e quiser acompanhar, a gente vai estar falando um pouquinho sobre sabedoria. Bom, eu queria falar que vocês pensassem comigo o seguinte, né? Será que muitas vezes a gente pensa que pra gente viver bem, a gente precisa de algumas coisas, né? Sei lá, tem gente que acha que uma vida boa a gente precisa ter conforto, a gente precisa ter dinheiro ou talvez até mesmo conhecimento, né? Se eu souber muito sobre um determinado assunto, então eu vou viver bem, eu vou estar tranquilo e tal. Mas tem uma música do Titãs que fala assim: é preciso saber viver. E de fato, não é uma mentira, a gente precisa saber viver. Mas eu quero incluir aqui que a gente precisa saber viver e viver com sabedoria. Então, no livro de Provérbios, no capítulo 3, fala um pouco sobre isso. É um assunto que a maioria de vocês também já devem ter ouvido falar ou já estudado, mas a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso, tá bom? No capítulo 3 de Provérbios, então, no versículo 18, diz assim: a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça, e quem ela se apega será abençoado. E aí eu queria que a gente pensasse razões para buscar a sabedoria, né? 3 razões para que a gente possa buscar, 3 razões por que é importante a gente buscar a sabedoria de acordo com o que a palavra fala. E aí, a primeira razão é: a sabedoria gera vida, como esse próprio versículo que eu já li, e depois na sequência nos versículos 19 e 20 diz assim: porque sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou nos lugares os céus, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Então, a sabedoria gera vida. Esses versículos, o próprio versículo 18 diz que é árvore que dá vida, né? Quando a gente pensa aqui, como o versículo fala, as nuvens gotejam o orvalho, quando você pensa no orvalho, qual que é a função do orvalho? A função do orvalho é trazer vida para as plantas, é trazer crescimento, trazer hidratação, enfim. Então, a sabedoria gera vida. A segunda coisa que segunda razão para a gente buscar a sabedoria gera segurança. Nos versículos 23 a 26 diz assim: então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Olha só que interessante, né? A sabedoria nos guarda, a sabedoria gera segurança na nossa vida, né? E a nossa segurança tem que estar no Senhor. A gente tem vivido aí esse tempo de pandemia desde o início desse ano, uma loucura, né? 2020 foi uma loucura para todo mundo por causa da pandemia. E muitos, às vezes, foram pegos de surpresa. Claro, pela pandemia, sim. Mas muita gente se desesperou. E a palavra diz que se a gente vive com sabedoria, a gente não se desespera. A gente pode ficar tranquilo, pode dormir um sono tranquilo. A gente pode ficar em paz, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que cuida da gente. Então, quando vem uma calamidade repentina, a gente não precisa se preocupar, porque o Senhor é quem está nos guardando. E aí, a terceira razão para buscar a sabedoria é que a sabedoria gera humanidade. Olha só que coisa interessante.
ela nos ajuda a ser mais humanos, né? E não no sentido ruim, porque a gente às vezes tem a tendência de pensar que ser humano só tá agir com humanidade ou ser humano tá às vezes um pouco ligado com pecado, com coisas nesse sentido, mas ser humano, ser gente é uma coisa boa. O pastor Carlinhos Queiroz fala muito sobre isso. Ele fala da questão da gente precisa ser gente, nós somos seres humanos. E aí no versículo 27 ao 34 fala sobre isso. E ele diz assim, eu não vou ler todos, eu vou ler só o 27 e o 28. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se você puder, ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. E aí na sequência ele vai continuar falando algumas coisas da importância da gente cuidar do nosso próximo, da importância da gente ser realmente uma pessoa de bênção para o outro, para o nosso próximo, para quem está próximo, para o nosso irmão, por aquele, né? A Bíblia fala várias vezes sobre isso, né? Da gente amar o nosso próximo. E aí esses versículos falam isso, da gente priorizar as pessoas, da gente priorizar o ser humano, a nossa humanidade, do cuidado do outro, né? E isso traz sabedoria, isso é viver em sabedoria, é viver bem, né? De acordo com esse texto. E aí a gente pensa que tudo isso que eu falei tem a ver com as responsabilidades de ser um seguidor de Cristo, né? O próprio Jesus, próprio Cristo nos mostrou todas essas 3 características que eu falei. A questão de gerar vida, gerar segurança e gerar humanidade. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo disso tudo. Ele gerou vida, a palavra diz que desde lá do princípio ele já estava lá. E não só isso, mas gerou vida onde ele passou. Todo lugar que Jesus passou, todo lugar que Jesus chegava, ele trazia vida para aquele lugar. Ele trazia, seja o milagre, seja o perdão, mas ele trazia vida. E a gente precisa ter isso na nossa vida, no sentido de que é importante a gente sempre pensar nisso. Quando a gente está chegando num lugar ou indo em algum lugar, a gente precisa trazer vida para aquele lugar, trazer mudança, trazer coisas boas para aquele lugar, né? E a outra coisa que Jesus também fez é que ele sempre confiou no Pai, né? Ele sempre foi um filho muito confiante no Pai. Ele sabia que a vontade do Pai era o mais importante. Prova disso, no próprio momento que Jesus está para ser crucificado, ele fala, Senhor, passa de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Ele tinha plena confiança de que aquilo que ele precisava fazer era o melhor. E ele assim confiou e tinha segurança e confiança no Pai. E terceiro, como eu falei, gera vida, gera confiança e gera humanidade. Ninguém melhor do que Jesus para mostrar como ser um ser humano de fato, né? Ele era Deus, mas ele era 100% homem também, né? E ele nos mostrou como ser um ser humano. Esse ser humano que esse versículo 27 fala que quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Ou seja, a gente não pode perder as oportunidades. Às vezes a única oportunidade que você vai ter com aquela pessoa é aquele dia, aquele momento. E se você deixar passar, já foi. Aquela pessoa, aquela sua oportunidade de abençoar aquela pessoa já foi. Pode ser que você tenha outras, mas pode ser que você não tenha. Então Jesus nos mostrou isso em várias situações da vida dele, em vários momentos ele nos mostrou essa importância da gente realmente ser humano e cuidar das pessoas, cuidar do outro. E para encerrar, eu queria te convidar a buscar a sabedoria, a buscar essas 3 razões para a gente buscar a sabedoria, que é a razão de ela gerar vida na nossa vida e na vida das outras pessoas, dela gerar segurança, a gente ter paz e tranquilidade, de confiança no Senhor, que Ele vai fazer o melhor para nós, e de que nós somos seres humanos e a gente precisa priorizar as pessoas, cuidar das pessoas. Então, essa é a minha pregação, essa é a minha tarefa aí da aula, e eu queria te convidar a buscar a sabedoria e colocar sua confiança totalmente no Senhor. Tá bom, pessoal? Um abraço e é isso aí.
Amém, amém. Eu só queria falar uma coisa que ela falou, um exemplo prático já do que a gente tem vivido aqui. É assim, trazer vida para os lugares que a gente chega, né? Nós, para quem não sabe, a gente chegou aqui numa casa provisória, talvez seja definitiva, ninguém sabe ainda, né? Só Deus sabe exatamente. E o que acontece nesse lugar? Tem um casal que mora no segundo andar e a gente mora no primeiro e no térreo. Nós temos 2 andares e eles têm um. Nós temos 3 filhos, né? Nós deveríamos ter os 3 quase. Então, tô brincando. Mas o que acontece? Esse casal morava lá e tal. Falou, era tão sem graça aqui agora. E agora... Muito quieto, e agora as crianças trouxeram vida para esse lugar. Criança traz vida. Então o que acontece? A Marcela falou, não tem muito a ver com missões essa palavra, mas tem. Por quê? Porque sabedoria, quando a gente age com sabedoria, automaticamente a gente vai cumprir o chamado de Deus. E essa situação que ela falou trazer vida pra gente e levar vida por onde a gente passar. Assim como as crianças trouxeram vida para esse lugar, nós estamos trazendo vida para Boston. Mas não é nós, é o que a gente carrega com a gente, que é Jesus Cristo e Espírito Santo. Amém? Beleza? Vamos nessa então, vamos partir pra frente aí. Muitos elogios pra Marcela, assim, rasgou de elogio aí. E muitos aí, boa noite a todo mundo que deu, amém. E aí agora vamos lá, alguns estão falando Bósnia aí, Lacunote não é agora ainda, pessoal, é só na hora de dormir. Nós aqui talvez já estamos, né, já deveríamos estar dormindo, né, mas agora, como a Gisele disse, Dobrovete, ela já esqueceu. Esqueci não. Para de novo então. Dobrovete. Então umas palavras que a gente fala errado, mas vambora, né? Estamos falando bósnio já. Então, pessoal, só pra gente interagir, a nossa live é pra falar como foi a nossa viagem. A nossa viagem foi muito cuidada por Deus, assim, digamos assim, muitos detalhes. Deus abençoou porque a gente teve uma viagem muito tranquila mesmo. Nunca a gente viajou tão tranquilo com criança também. A gente nunca viajou de avião com os 3, né? Então, o que acontece? A nossa viagem começou... então lá já no teste do coronavírus deu negativo, a gente pôde festejar a Deus, apesar de que enfiou um cotonete no nariz, que a gente viu uma foto que ele chega aqui, até na orelha. Então o que acontece? Foi muito... Eu chorei. As crianças não choraram, mas eu chorei. E o que acontece? Foi difícil fazer esse teste, mas graças a Deus todo mundo deu negativo, a gente pôde pegar nosso voo. E chegando uma outra bênção, a Marcela vai contar essa bênção da mala. Como é que foi a mala aí, amor? Gente, vocês não vão acreditar. A gente estava com 3 malas grandes para ir embaixo para despachar. E cada um tinha uma mala de mão e uma mochila, inclusive as crianças. E nós falamos, eles vão ajudar a carregar, porque a gente precisa levar tudo isso, né? E aí, chegou lá na hora de fazer o check-in e tudo mais. A gente nem levou essas malas de mão, porque a gente sabe que às vezes eles reclamam um pouco, querem conferir peso, aquela coisa toda. A gente nem levou lá para perto. E aí o rapaz falou assim, depois de ter feito quase tudo, ele virou pra gente e falou assim, vocês têm mala de mão pra levar em cima? A gente falou, tem algumas, né? E mais umas mochilas e tal. Ele falou, então, se vocês quiserem, a gente pode despachar todas elas de graça pra vocês. A gente olhou um pra cara do outro e não acreditou, porque eram 4 malas... E estavam pesadas. 5 mochilas. 5 mochilas. E aí as meninas iam ter que carregar uma mala e uma mochila, né? Ia ser pesado para elas, mas a gente ia tentar fazer, né? Ou a gente ia ter que se virar de carregar tudo. Mas aí ele ofereceu isso e a gente despachou as 4 malas e ficamos só com as mochilas de mão. E foi uma bênção. Porque... Na viagem toda a gente pensava assim, se nós tivéssemos com essas malas aqui, nós tínhamos se arrebentado, nós não ia dar conta, mas graças a Deus demos conta porque deu tudo certo com a mala aí, deu tudo certinho, beleza? E aí continuando nossa viagem, tem que ser rápido, porque nossa viagem foi rápida. Chegando lá na Holanda, a gente não precisou falar com ninguém, a gente não apresentou documento nenhum. E a gente chegou lá na Holanda, saiu... Foi muito rápido, o inglês da Marcela maravilhoso, nem precisou nem usar o inglês, né? A gente foi e simplesmente foi e pegou o nosso voo para a Croácia, né? Então a gente ficou lá um tempo esperando as meninas brincando e foi tudo tranquilo.
Só que o que acontece nesse voo é o seguinte, nós temos 4 assentos direito e o Joás era no colo. Mas por causa da pandemia, o avião estava meio cheio e meio vazio, digamos mais vazio do que cheio, né? Não é questão de ser pessimista, ele estava mais vazio do que cheio mesmo. E o que acontece? E aí tinha muito lugar vago. Atrás do nosso banco, nós estávamos os 4 na mesma fileira, atrás do nosso banco só tinha uma pessoa, então tinha 3 vagos. Aí a aeromoça, muito delicada, muito prestativa, ela expulsou assim, mandou, sai daí. Não foi bem assim não. Tirou aquele rapaz dali pra gente poder usar os 4 bancos. Então a gente teve 8 bancos pra gente deitar, a gente roncou. Não, a gente não roncou, porque só as crianças dormiam, né? Mas aí a gente então teve 4 bancos para poder fazer muitas coisas. As crianças até correram, brincar de pega-pega, de pique-esconde, né? Nem tanto. Aí elas agitaram o avião lá, mas foram muito tranquilas. Elas foram bem tranquilas nesse voo. O Joás tomou Dramin, mas mesmo assim ele não dormiu. A Betina não tomou Dramin e dormiu a viagem toda, né? Mas faz parte, né? Então a gente sabe que foi uma bênção isso aí. Então, vamos continuar. Vamos lá. Aí a gente chegando na Croácia, a gente também, a Marcela apavorada, tremia, ela parecia que tava com frio, mas não tava frio, pessoal, tava frio lá fora, mas no aeroporto lá dentro não tava frio, ela tava tremendo, suando. Falei, o que tá acontecendo, Marcela? Não, tem que pegar papel. Eu falei, Gleisi, não sei o que. E aí foi quando a gente precisou falar com a polícia, né? Com a imigração, e de repente eles, pum, carimbou, e nem perguntaram nada. Peraí, eles começaram a olhar nossos passaportes e o rapaz já tava carimbando, né? O policial. E aí, de repente, ele falou alguma coisa que eu entendi que era do exame do coronavírus. Aí eu falei que tinha, mas ele não pediu pra olhar. E aí o Gerson pegou e falou, não, ele tá perguntando da carta convite. Eu falei, não é isso. Aí perguntei pra ele se era da carta convite, ele falou, não. Repetiu de novo que era do teste do coronavírus. E eu falei, a gente tem. E aí ele falou, então tá bom. E aí terminou de carimbar. Então foi muito tranquila essa entrada ali na fronteira, que a gente tinha um pouco de medo na questão só deles quererem perguntar muita coisa e a gente não conseguir falar. E aí ele foi bem tranquilo e já carimbou e a gente conseguiu entrar em paz, bem tranquilo mesmo. Amém. Aí, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. Se você tiver uma pergunta, já pode fazer. Eu sei que tem muito comentário, mas até agora eu não vi nenhuma pergunta. Se você tiver uma pergunta assim, sei lá, quantas vezes vocês foram fazer xixi no avião? Pode fazer, a gente vai responder. Eu não lembro, mas a gente pode tentar responder. Se você quiser fazer qualquer pergunta, qualquer resposta nós podemos dar também. Talvez não vai vir a resposta que você quer. Mas vamos lá. Pode fazer pergunta. Então, continuando, né? Esse policial não era era o croata ainda, Gisele. Calma, nós não chegamos na Bósnia ainda, Claudinha. Calma, nós estamos na metade da história ainda. Faustão não, né, Cezinha? Faustão não, né? E aí o que acontece? Aí esperando nossa carona lá, e de repente vem um cara, Foguinho! Eu falei, quem me conhece aqui? Eu sou tão conhecido que até na Bósnia, na Croácia ainda, o pessoal já tá me conhecendo, Foguinho! E eu falei, eu mesmo, esse cara aí sou eu mesmo. Cheguei lá, e aí o que acontece? Então a gente pegou a van e veio, vamos embora pra Bósnia. A gente já não estava acreditando, e aí o negócio foi indo. Chegamos então, definitivamente, chegamos na fronteira da Croácia com a Bósnia, né? E aí foi maravilhoso, porque a gente passou então no Rio, a gente passou na alfândega da Croácia, eles carimbaram a nossa saída, e aí chegou na Bósnia. E agora? Agora que o joelho treme, tudo treme, não sei o que a gente fala, o rapaz fala, a gente não fala nada, porque a gente não sabe falar nada mesmo. Então, pega os documentos, entrega o teste de coronavírus, né? E de repente ele fica com aquela cara assim, né? E pam, carimbou, tamo na Bósnia. E aí a gente conseguiu entrar. Eles queriam revistar o carro, não, eles deram uma olhadinha só, viram que as crianças estavam todas dormindo, então as crianças foram dormindo, né? Essa viagem demorou umas 4 horas e meia, 5 horas de carro,
E aí, então elas foram dormir. Então a gente mais ou menos demorou 23 horas esse percurso saindo de São Paulo até chegar aqui em Zenica, na Bósnia, né? Então esse foi um percurso maravilhoso. E a gente começou a ver Deus em muita situação, como a gente falou da mala, como a gente falou de outras coisas que Deus foi assim nos abençoando nessa viagem, né? E a gente então chegou aqui, né, em Zenica. E aí a gente já começou toda. A Marcela vai falar do nosso domingo, como foi o nosso domingo e por que a gente já foi na igreja no domingo. Então, pessoal, aí o rapaz que foi nos buscar, o David, ele tinha se casado há um mês atrás na Croácia. E aí eles não tinham podido fazer uma festa. E aí então nesse domingo, na sequência do dia que a gente chegou, eles iam fazer uma celebração na igreja com um culto e um almoço de celebração ao casamento deles. Então a gente não tinha como não ir nessa festa de casamento, porque em agradecimento de certa forma, né? Porque ele foi nos buscar, nos trouxe, depois ele pegou a esposa. Então a gente... em agradecimento foi nesse dia no culto também já para conhecer um pouco dos irmãos. Alguns a gente já tinha conhecido, e aí a gente participou já chegamos no domingo indo para o culto. Nesse dia foi um pouquinho mais tarde, então a gente pôde dormir um pouquinho mais, mas a gente já foi uma bênção poder ver os irmãos e vários deles assim falando: olha, a gente está muito feliz que vocês estão aqui, a gente viu a saga de vocês também para chegar aqui. E uma menina da igreja falou assim para mim, em inglês, tá, pessoal, porque no bósnio ainda não dá para entender não. Ela falou assim: vocês virem para cá, vocês se mudarem do país de vocês, virem para cá, é um encorajamento pra gente, porque a gente saber que tem pessoas que estão se importando com o nosso povo, tem pessoas que estão se importando com a gente para falar do amor de Deus, para estar aqui nos servindo, trabalhando conosco. Então a gente fica muito feliz do que Deus tem feito na vida de vocês, e só de vocês virem já é um encorajamento. Então a gente ficou muito feliz de ouvir essa palavra, nosso coração ficou aquecido e muito feliz de estar aqui com esse povo também. Então, nosso domingo foi agitado. A gente pensou em descansar, a gente dormiu algumas horinhas ali e foi lá já para encontrar com as pessoas da igreja também, que elas têm orado pela nossa vida também, né? Pra gente estar aqui com eles. E foi então bom esse momento. A gente já comeu chevap, já comeu burek, já comeu um monte de coisa no almoço lá, tava bom, muito bom. A gente comeu pra caramba. A gente já tá uns 3 quilos mais pesado, já tá bem, né? E aí o que acontece? Pode falar. Tem pergunta. O Davi tá perguntando o que realmente a gente deu pras crianças, se foi só um Draminzinho. Foi só um Draminzinho pro Joás, e mesmo assim ele dormiu mais ou menos umas 5 horas de voo, porque eram 11, ele dormiu umas 5, depois ele acordou e ficou acordado o resto do voo, só foi dormir quando a gente já tava chegando. Mas ele ficou quietinho. E as enfermeiras tudo lá babando, brincando com ele. As enfermeiras, eu falei errado. As aeromoças. Tudo brincando com ele e achando bonitinho. Mas as meninas não tomaram nada. Mas a gente chegou aqui e eu me surpreendi, porque elas chegaram numa euforia. Assim, vieram dormindo o trecho de carro, que eram quase 5 horas de viagem, dormiram o trecho todo, a gente já pingando de sono, querendo dormir, e como elas tinham dormido, tava todo mundo pulando, fazendo festa, porque tinha chegado na Bósnia e querendo conhecer a casa e tudo mais. Tem outra pergunta. A prima Adriane perguntou se aqui tá frio, porque ela tá vendo que a gente tá sem casaco. Na verdade, Adriane, tem um fogãozinho ali. Aqui, pessoal, por isso que não tá frio, pessoal. Olha aqui, ó, é o fogo. É o fogo do foguinho. Por isso que tá quente, Adriana. Nós estamos na cozinha e tá quentinho, tá tudo fechado com foguinho. Tá friozinho, tá assim, à noite faz um friozinho um pouquinho mais e a gente, por enquanto, tá tranquilo. Vamos ver mais pra frente. Vamos lá, tem outra pergunta aqui da Jacélia. O que as crianças, como é que é aí? O que as crianças estão achando
chama aí, chama, O que as chama. crianças estão achando da Bósnia? Que a expectativa era imensa. Então, hoje eu fiz essa pergunta para Eduarda de novo. Ela falou: papai, eu já falei, é muito melhor do que eu esperava, tá muito legal. E então, ela falou isso, né? Tá sendo muito bom, porque tem algumas coisas boas, né? A gente também deu alguns agrados para eles, né? E aí o que acontece? Elas hoje brincaram numa árvore que tem aqui, de casinha de árvore, então elas estão brincando. A gente foi no parque já da cidade, a gente já brincou na igreja, a gente já foi no daycare, que elas brincaram com um monte de criança. Então elas já fizeram muita coisa aqui, né? E eu acho que ela tá gostando, que ela tá meio de férias, ela não voltou a estudar ainda no online, né? Que ela vai voltar só eu acho que era pra ser hoje, mas talvez só amanhã, né? Talvez só depois da manhã. Então, semana que vem. Elas estão amando, né? A Betina também toda hora fala: nossa, que legal, a Bósnia. E aí ontem elas tiveram a oportunidade de conhecer já 4 amiguinhas. A gente foi na casa de uma família bósnia, daqui da Bósnia. E essa família, o que acontece? Eles têm uma condição, digamos assim, precária, né? E a questão principalmente do aquecimento. Como a gente falou, a gente tá com fogo aqui, então a gente tá quente aqui dentro, mas já tá fazendo um frio legal de noite, assim. E nessa casa tava frio mesmo durante o dia. Então a gente chegou naquela casa, em aquela situação, em aquela casa gelada, e aí a Penha, né, que é a irmã do Walter, que tá aqui com a gente, ela levou eu e as meninas para conhecer, então, essas meninas lá, né. Então a Duda e a Betina começaram a se apresentar em bósnio e falar que estão felizes de conhecer as meninas. Elas já estavam falando em bósnio, assim, já umas 4, 5 frases fáceis. Não sei se elas decoraram já, mas elas já começaram a falar o bósnio com essas meninas, e foi muito legal essa interação das meninas, então, da Eduarda e da Betina com essas meninas. Foi muito legal de ver essa interação, né? E tem um detalhe, como a gente falou, o casal que mora aqui na casa, né, junto com a gente, no andar de cima, eles deram um presente para cada um deles, uma caixa que é do ministério deles, que eles presenteiam no Natal e deram. E aí elas acharam o máximo, né, porque já chegaram ganhando presente, um monte de coisinha legal, e ficaram super felizes também. Amém. Vamos continuar, a gente vai respondendo as perguntas e vai falando. Então, Adriane, eu falei lá no Stone, o que acontece? O que é o projeto? Hoje a gente veio aqui, a gente tem ajudado em algumas coisas, 3 coisas. Helvin Krieger, um abraço, quanto tempo, tio, um abraço. O que acontece? Nós então viemos aqui para ajudar em 3 situações, né? Existe a igreja implantada aqui em Zenica. Que o que acontece? Na Bósnia, como muitos sabem, existem muitas cidades que não tem igreja. E Zenica é um pouco interior, perto da capital, mas assim, então não tem essa questão muito de igreja e tal. Então tem essa igreja implantada pelo Walter, com algumas pessoas no passado, né? E aí é uma igreja que já bem estruturada, formada, então a gente veio para auxiliar nessa igreja, né? Mas como a gente não sabe muito bósnio, na igreja a gente não consegue muito, né, ajudar essa situação. Mas o que acontece? Aí a gente está ali para ajudar na igreja. Mas aí o que mais a gente está ajudando é no projeto. O que é esse projeto? É o Daycare, que seria pra gente como contraturno escolar, né? Então as crianças que ficam de dia, elas vão de tarde no turno contrário da escola. Então o que acontece? Eu já virei um motorista, porque o motorista não precisa falar a língua, né? Eu vou só fazendo gesto assim e vai indo, né? Então hoje eu tô dirigindo uma van, a van tá com a gente já aqui, eu tô com a van pra cima e pra baixo, então eu de manhã eu pego essas crianças, levo pro projeto, antes do almoço, aí depois do almoço, que elas almoçam lá no projeto, eu levo para casa ou para a escola, depois eu pego outra turma da tarde e levo para casa de novo. Então essa semana eu já tô nessa função de levar, de dirigir, já conheço a cidade toda, já visitei um monte de lugar, já fui pro shopping, já fui para bairro, já fui para a Polícia Federal, então já conheço a cidade assim como a palma da minha mão. Já, se você quer saber qualquer coisa sobre Zenica, eu já sei falar, menos, bem menos, né? Mas eu já conheço bastante coisa. Então, esse que é o projeto que a gente está ajudando. Mas também já vou falar do outro projeto que tem os meninos que até ajudam, que é o projeto da fazenda, né, que a gente chama o Vale da Graça, né, que são meninos que são, tipo, não têm uma condição, tão vulneráveis, que eles então moram naquele lugar. É como se fosse um
um abrigo no Brasil, mas um pouquinho diferente, que são meninos talvez até maiores de idade, então são meninos que não têm onde ficar no caso, ou tem uma dificuldade, eles ficam lá com o Walter, né, nosso amigo Walter, né, missionário Walter. Então essa é a situação dos projetos que a gente tem ajudado, e nessa correria, né, de eu já estar dirigindo, eu gosto de dirigir, então é muito bom, né, a gente poder dirigir aquilo que gosta de fazer, e aí eu vou aprendendo bósnio, né, porque as crianças vão falando do bósnio, Kakossi, Dobrovete, e Dobardan, e vai indo. Eu tô falando tudo errado aqui, mas vocês estão achando que eu tô falando certo, né, a maioria, Gisele e Claudinha, fecha os ouvidos aí, né, aí a gente vai falando ravala, e aí uns falam que é fala, outros falam que é ravala, outros falam ravala, e eu não sei qual que é o certo ainda, mas eu tô falando, né. Aí a gente está nessa situação, né? Então ajudando no que for preciso, né? Mas a gente já parece que faz mais de mês que a gente está aqui, porque estamos na correria e eu acordo cedo, já vou levar, e aí de noite tem live para fazer e não sei o que, e a gente vai indo. Perguntaram duas outras coisas aí. Minha irmã perguntou, Jaceli, se o casal que mora em cima da gente, que a gente tá fazendo barulho aqui, daqui a pouco vamos ser expulsos porque eu falo alto, e aí o pessoal daqui a pouco vai expulsar a gente já volta pro Brasil. Então vamos ser rápido nisso aí. O que acontece? Eles são missionários da APEC aqui na Bósnia. Eles fazem um trabalho com a APEC na Bósnia. Então, eles têm um trabalho que até hoje eles foram jogar vôlei com algumas meninas, né? Então, eles têm um trabalho com esporte, eles também foram jogar futebol. Então, o que acontece? Eles têm um trabalho com adolescentes e crianças, né? Eles fazem um trabalho muito legal e eles, na verdade, estão se preparando para ir numa cidade, eu nem sei qual cidade, o interior da Bósnia, onde não tem trabalho ainda, não tem igreja. Então esse casal, eles são missionários, né? Eles têm uma história, a gente ouviu um pouquinho da história, né? Uma história de luta, mas também de vitórias, e aí eles estão se preparando para ir para o interior da Bósnia servir como missionários. Já estão servindo aqui, mas eles querem ir mais para o interior ainda, né? Eles são daqui, eles são daqui, eles são da igreja, são bósnios e estão se preparando para isso. A questão, a Sueli perguntou, o coronavírus, esse negócio não existe aqui não. Esse negócio aí aqui tá... Tô falando que o povo tá vendo, né? Não existe muito, porque assim, você não vê muita situação de cuidado com isso. Para máscara a gente tem que usar, máscara a gente só usa assim, né? Para ir no shopping, né? Mas chega lá no shopping só na porta, porque para dentro ninguém mais está usando, né? Então, assim, é uma situação que aqui não tá muito isso evidente, assim, né? A gente ora para Deus para que não dê um surto aqui e tudo mais, né? Por causa da gente, mas não só por causa da gente, mas por causa do povo também, né? Mas aqui o povo é forte, né? Acho que deve ser forte. O país não tinha tido muitos casos, mas agora tinha dado, há um tempo atrás, tinha dado uma aumentada. Agora, hoje mesmo, eu não tenho certeza de quantos casos, como que estavam os números, mas... Assim, aparentemente, se você, o dia a dia olhando a cidade, parece tudo normal, como se nada tivesse acontecido, ou nada estivesse acontecendo, mas a gente sabe que tem alguns casos sim, e precisa tomar um pouco de cuidado até por isso, porque a gente às vezes esquece um pouco, porque tá todo mundo como se estivesse no normal, né? Amém. Tem mais perguntas? Então é isso, né, que a gente tá nessa situação. E aí, continuando, então a gente tá nessa luta, a gente hoje tá morando então aqui nessa casa, né? A gente é uma casa que tem uma missionária aqui que é da Bélgica, e ela tem uma casa, em cima da casa dela tem um lugar para receber missionários de curto período, e tem uma outra casa do lado que é para receber missionários, para missionários morar. Então a gente está nessa casa, né? Essa casa tem, a estrutura dela é bem antiga, tem algumas coisas que a gente tem que adaptar aqui e tudo mais, mas a gente tem orado para ver se é aqui o nosso lugar para ficar, é o nosso cantinho, ou seja em outro lugar. Então assim, em relação à nossa moradia, a gente está fixado na nossa casa, bem tranquilo, as crianças estão gostando da casa, a gente gosta de umas coisas, outras coisas não, né? Mas a vida é assim, né? Então a gente tem orado para ver qual que é a direção em relação à nossa casa, nossa moradia. Mas hoje a gente está morando aqui, tá bom? Mas temos que decidir logo, porque o inverno está chegando e a gente precisa estar preparado por isso, principalmente na questão de aquecimento e todos os outros detalhes que envolvem a questão do inverno. Então a gente precisa decidir, provavelmente vai decidir isso nos próximos dias para poder já começar a se organizar aqui. E aí tem uma questão, o que vai acontecer?
Eu nem sei o que eu ia falar agora, mas vamos lá, né? Eu esqueci. Responder a pergunta da minha prima. Ela perguntou se as meninas vão continuar estudando online do Brasil ou da Bósnia. Então, o que aconteceu? Como as crianças ainda não falam a língua, né? Especialmente a Eduarda está no primeiro ano lá aí no Brasil, né? A matrícula dela é de primeiro ano. E então eu conversei com a escola sobre a possibilidade dela continuar online, já que online não vai fazer tanta diferença se é aí ou aqui, né? Porque só faltam alguns meses para terminar o ano, então talvez ela conseguiria terminar o ano. E aí a escola permitiu, falou que haveria essa possibilidade, desde que eu continuasse enviando todo o material. E isso, na verdade, é uma bênção, porque a nossa ideia, a princípio, é que a gente tenha esses primeiros meses para ela poder ir lá no daycare, no projeto do daycare, para ela ter contato com as crianças e aí poder aprender um pouco da língua também, para antes dela ir para a escola formal propriamente dita, porque senão ela poderia ter muita dificuldade nessa questão da adaptação. Então, nesse período, enquanto ela fica nessa adaptação aqui para aprender um pouquinho da língua, ela vai estar estudando online em casa comigo, seguindo as orientações do governo do estado de São Paulo. E aí, terminando o ano, ela encerra o ano, aí a gente precisa ver se ela vai entrar na escola aqui, porque o ano começa agora, em setembro já começou, e aí a gente precisa decidir se ela vai entrar no meio do ano, já em janeiro, fevereiro, ou se ela vai esperar e entrar só em setembro de novo, mas aí talvez já no ano seguinte. Isso a gente precisa ver com a escola daqui. Mas essa foi a bênção de que ela realmente vai conseguir terminar o ano aí no Brasil, por aqui, de certa forma até pela questão do Covid, porque aí as aulas estão sendo online, então isso vai ser possível. Se não fosse isso, acho que não haveria essa possibilidade. Mas aí, então, isso vai ser muito bom, porque ela vai ter um tempinho para se adaptar. Quando a gente pensou em vir em maio, era para isso, para que ela tivesse esse tempinho para se adaptar até começar a aula em setembro. Como a gente chegou em setembro, Deus providenciou, então, essa possibilidade para que ela tenha esse tempo também. Beleza? Amém. Amém, irmão Valdir, que assim seja. Vou responder aqui a pergunta do André. André, já tá fazendo outra pergunta, né? Caramba, 2 perguntas, o preço vai ser maior, né? Mas tá bom, vamos lá. O que acontece? Nós viemos com um prazo determinado assim, né? Nós vamos ficar, a ideia é ficar esses 2 anos aqui pra gente retornar pro Brasil, mas 2 anos, esse primeiro período é dessa adaptação, conhecer a língua, conhecer a cultura, mas fazendo tudo isso já trabalhando, já servindo, já, digamos assim, fazendo a vontade de Deus aqui, de alguma coisa fazendo, né? Trazendo a luz para esse povo da Bósnia. Então a ideia é ficar 2 anos e depois a gente voltar para o Brasil apenas para divulgação, apenas para a gente visitar a família e tudo mais, depois voltar para a Bósnia. Então, a nossa decisão é, se não mudar nada, a gente quer morrer aqui, não. Quase isso, né? Mas assim, pelo menos ficar uns 20 anos aqui. A nossa ideia é isso, né? Até mesmo hoje a gente foi ver o negócio já do visto, né? Que a gente já tá aqui por 3 meses, já estamos tudo ok, já carimbamos lá. Então, 3 meses estamos aqui, né? E o que acontece? Depois a gente vai dar entrada e tem algum jeito de dar entrada para você conseguir ficar mais tempo aqui, né? Que seria abrir uma empresa ou ser contratado. A gente tem que pensar em algumas coisas assim, né? Mas é tudo pensando para o melhor da questão do visto, né? Aí a gente tem que ver isso aí certinho como que vai ser, mas Deus vai nos direcionar em relação a isso para a gente conseguir ficar muito tempo. Por quê? Porque isso também, porque a língua é um pouco difícil, por quê? Porque é muito diferente, então um período curto não tem muito sentido vir para cá, ainda mais como família, é um desgaste como família e tudo mais para você ficar um período curto, então a ideia é ficar um período um pouco maior mesmo, né? E a segunda pergunta, né, é o custo de vida aqui, como que é? O custo de vida aqui, se for comparado com a Europa, é muito barato. Tipo, é um dos países mais baratos da Europa, né? Eu sei que a Albânia é mais barato que a Europa, tem alguns países assim que é mais barato que a Europa, mas assim, pensando na Europa, a parte rica, a Bósnia é muito barato, né? O dinheiro aqui é quase que
A gente chama aqui o dinheiro de KM, que é o marco bósnio, né? Ele vale quase que 1 euro, vale 1,95 km, quase 2 km, né? Então a gente consegue fazer bastante coisa, né? E o que que acontece? Mas o que que acontece com isso? O problema hoje é que o real foi muito desvalorizado. Então, quando a gente veio visitar aqui ano passado, era meio que o custo era do Brasil mesmo que quase a mesma coisa. O nosso custo era um pouco mais alto por ser estrangeiro, por causa de visto, por causa de tudo isso. Então a gente precisaria de um sustento um pouco maior que do Brasil apenas por causa da situação de a gente ser de fora, por causa de passagem, por causa de tudo isso. Mas o que que acontece hoje? Hoje o nosso custo aumentou um pouco mais por causa que a gente perdeu muito nessa questão da desvalorização do real, né? Mas não é resumindo a pergunta, não é um país caro de se morar, né? Muitos europeus estão começando a vir aqui na região dos Balcãs, a Croácia, mais que a Bósnia, porque é um país bem turístico para passear e é muito mais barato que os países mais ricos da Europa, né? E a Bósnia também está virando um lugar de turismo, né? Porque muitos têm vindo para cá. Então, a situação é mais ou menos essa, beleza? Só para explicar uma coisa, o Gerson falou da questão de abrir empresa, não que a gente vai abrir uma empresa para trabalhar, não é isso, é só o tipo do visto, tá, gente? Só para vocês entenderem. O tipo do visto, mas a gente sabe que também, ultimamente, a gente tem percebido aí, as missões têm percebido que os governos eles têm tido um pouco de dificuldade nessa questão de querer renovar visto. Então a gente espera que a gente consiga sempre conseguir renovar o nosso visto, sempre quando vai vencendo, para que a gente fique aqui o máximo de tempo possível, né? Porque a gente tem todo um trabalho de aprender a língua, a cultura, então a gente quer estar aqui realmente para servir esse povo o máximo de tempo que Deus permitir que a gente fique por aqui. Amém? Então, uma curiosidade, o segundo dia que eu tava aqui, eu fui lá, então eu peguei a van, já fui pra igreja. Você sabe onde é a igreja? O Valdo perguntou pra mim, sei, né? Mais ou menos eu sabia mesmo, eu sabia e fui, né? Se o Valdo tá assistindo, vai falar, ele falou que sabia. Não menti não, né? Eu fui mesmo, eu sabia. E fui, cheguei lá na igreja, mas o que acontece? Tava apitando lá que tava acabando o diesel, eu tive que abastecer, mas não sei falar nem inglês, nem bósnio, né? Como que abastece? Só parei lá e fingi que sabia, fingi que sabia, né? Eu calado até parece um cara da Bósnia, o pessoal tem falado. Então consegui abastecer, depois eu voltei e falei, vou dar uma passada no mercado. Já fui no mercado, já comprei algumas coisas, então pra quem foi no outro país e não sabia a língua, você comprar algo é algo maravilhoso, você sabe, eu consegui comprar algo. E aí, depois, outro dia eu fui no mercado de novo, comprei até carne, né? Só que aí eu não sei pedir direito, eu só apontava com o dedo assim e falava o número. Yedan, né? Que é 1 quilo desse negócio, mas eu não falei quilo, só falei Yedan e Duvá desse aqui e já era, né? Então o que que acontece? A gente vai vendo que a gente tá começando a se interagir com o povo, né? A gente tá cada vez mais conectado com esse povo, né, que Deus ama tanto, né? A gente sabe que Deus tem um carinho que tá lá. Compramos ovos já, para quem não sabe, né? Ovo aqui é Iaiá, porque o J tem um som de A, né? E a minha irmã, ela tem o apelido de Jajá, então é o Jajá, né? As meninas ficaram brincando aí que vão comer a tia, né? O Jajá, né? E o Iaiá, né? Beleza? Mas já compramos ovo, já compramos lenha, já compramos carne, já compramos... A Marcela fez um arroz pura papa, né? Ela não acertou no arroz, não conseguiu acertar. No fogão aqui ela é elétrico, não é a gás, né? Pedi socorro para as meninas que já moraram aqui, Gisele e Cláudia. Pelo amor de Deus, como é que faz esse arroz aqui sem queimar? Como é que usa esse fogão elétrico? Mas olha, gente, não é fácil não, viu? Não é a mesma coisa que fazer o nosso arroz. O arroz aqui é um pouquinho diferente. Eu já sabia que era diferente, então eu fui com calma com a água, mas eu errei, foi no fogão. O fogão tava alto demais e acabou que queimou o fundinho do arroz. Mas aí nem tentei fazer outro mais, fui pro macarrão pra ver se... pra tentar acertar depois. A prima perguntou, a Adriane perguntou como é que tá a questão da adaptação da gente, a questão do horário.
Olha, Adriane, nos primeiros dias, depois da viagem, eu tava sentindo muita tontura. Eu tava achando até que eu tava com labirintite, porque eu tava assim, muito tonta, ainda como se o corpo estivesse balançando dentro do avião, sei lá. Mas agora já melhorou um pouco, mas a gente se sente um pouco mais cansado do que o normal. Primeiro por causa da língua, de a gente não entender a língua. Então, por exemplo, ontem que eu fui pro daycare junto com as crianças, todos nós estávamos muito cansados, porque eu fiquei o dia inteiro tentando falar em bósnio e conversando com as crianças lá. E então eu cheguei em casa bem cansada. E as nossas crianças também ficaram bem cansadas ontem por conta disso. Nos falaram, né? Um irmão falou que a gente precisa ir diminuindo o horário uma hora por dia. As crianças, principalmente. Principalmente as crianças, para não ficar doente, porque se a gente tenta fazer isso de uma vez, corre o risco de ficar doente, porque o corpo pode dar tilt, né? Tipo, demorar um pouquinho para entender o que está acontecendo. Então, a gente está começando a fazendo isso, tentando diminuir o horário delas uma hora por dia, aos poucos, mas ainda está um pouco confuso, principalmente na questão da alimentação, porque quando a gente está almoçando aqui, aí ainda é de manhã. Então, teve um dia que eu fui tomar café da manhã, para comer uma banana não desceu, porque acho que meu corpo ainda estava aí nos 5 horas da manhã e eu aqui já quase perto do horário do almoço. Então, isso aí demora um pouquinho, mas já está um pouquinho melhor. A gente já está começando a sentir fome nos horários perto. E o mais difícil estava sendo as crianças, porque aí elas estão agitadas, querendo brincar, e a gente morrendo de sono também. E até o Joás, ele tinha o horário dele muito certinho de dormir, de soneca, então às vezes ele dorme fora do horário, e aí atrapalha um pouquinho o sono da noite, aí acaba indo dormir muito tarde. Mas por enquanto nós continuamos dormindo muito tarde, porque ainda não conseguimos chegar certinho no horário. Eu não tive muito tempo de pensar no negócio de fuso horário, não. Eu tô tão na correria aqui, eu tô tão eufórico, agitado, que eu já acordo de manhã cedinho, já vou pra lá e vou com a van e venho embora. Então eu não tive muito tempo de pensar se eu tô confuso com o horário ou não. Só sei que tamo indo. Pra onde? Tamo vendo aonde vai, né? Uma hora a gente chega em um lugar aí. Beleza? Beleza. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Fica à vontade. E assim a nossa vida aqui, né? A gente teria muita coisa para contar, né? Experiência da casa, né? Para aqueles brasileiros, mineiros, que acham que o brasileiro tem gambiarra, o bósnio tem muito também, tem muito. Na verdade, sim, o brasileiro, você quer aprender a fazer umas gambiarra, vem pra cá que você vai aprender mais. O Serjão, um dia que eu vi isso aí, não tava ouvindo, mas se ele eu vi um dia, vem pra cá pra aprender a fazer gambiarra. O pessoal é bom nisso aí, A gente tinha que aprender mais com eles, assim, é legal de ver que eles dão um jeito pra muita coisa, né? Então a gente tem que se adaptar a essa situação também, essa nova rotina de vida, né? Uma coisa muito interessante, a gente ontem lá no daycare, com as crianças brincando e tudo, e o refeitório, as crianças comendo, eu só me lembrava de Nepomuceno. Quem sabe da nossa história sabe que a gente trabalhou um tempo em Nepomuceno com as crianças lá no abrigo, e eu falo para vocês, irmãos, aquilo lá foi uma escola pra gente estar aqui. E hoje também nós fomos na fazenda, então tinha os bichos, a vaca, o boi, o porco, e as crianças, nossos filhos brincaram um pouco, foram lá olhar. Então a gente ficou assim, a gente só fala isso, a gente fala, nossa, como lembra Nepomuceno, até a estrada, né, que já é um pouco fora da cidade, a gente precisa pegar uma estradinha e tal, não chega a ser uma estrada de chão como lá em Nepomuceno, mas é uma estradinha já de região de roça, então a gente só fica lembrando desse tempo que a gente esteve lá. E a gente espera que a gente seja bênção aqui, então, e que se lá foi uma escola, que a gente tenha realmente o aprendizado necessário para estar aqui. E eu creio que Deus vai capacitar, porque são muitos desafios, realmente, tem bastante coisa para fazer. Precisa de gente para ajudar, precisa de muita gente.
E é um desafio realmente toda essa questão de você estar num país novo, língua nova, conhecer as pessoas, ter o cuidado com a questão da cultura. A gente precisa ser respeitoso com a cultura e é isso aí. Amém. A Sunamita perguntou se nós vamos para a escola de Bósnia. Nós vamos sim. Nós estamos assim, chegando ainda, né? Essa primeira, segunda semana, estamos nos adaptando. E a gente já falou, o Walter aqui conhece uma professora. A gente vai ver como que vai fazer essa dinâmica. Se ela vai vir na nossa casa, se a gente vai, como é que a gente vai fazer com as crianças, né? Então a gente vai ver, mas a gente vai sim estudar bósnio, né? Por enquanto a gente está estudando só na prática mesmo, né? A gente vai no acerta e erra, né? Fala errado, não é assim, e assim vai, né? Entendeu, não entendeu e vamos embora. Mas a gente vai parar para estudar, a gente vai começar a estudar formalmente também. Um detalhe, né? A nossa anfitriã, né? Que é a senhora que é dona da casa, ela, que mora aqui do lado e a gente mora na casa que é dela, né? Ela fala bósnio ou francês. Bósnio também, assim, não é 100%. Né? E aí ela precisa muitas vezes falar muitas coisas com a gente, então é um tal de mímica aí pra tentar se entender. É muito engraçado, mas a gente tá se entendendo. Ela consegue se entender mais com o foguinho do que eu. Eu entendo tudo que ela fala. Agora, se é de fato o que ela fala, eu já não sei, né? Então a gente tem que ver, né? No final a gente vai descobrir. Tá sendo um desafio, mas tá sendo muito interessante também. E ela tem um pouco de paciência, então, com a gente, pelo menos pra tentar explicar. Porque, assim, quando a pessoa fala inglês, eu ainda consigo arrastar um pouquinho, entender um pouco. Mas aí, no caso do francês, fica difícil. Mas a gente tá se entendendo. Amém. Nós vamos falar essa língua aí, tia. Em nome de Jesus, vamos falar essa língua. Mãe, nós estamos felizes sim. Mãe fica preocupada aí, mas nós estamos felizes, né? Beleza? Então, pessoal, esse é um pouquinho de Bósnia para vocês, né? A gente fica feliz de você ter participado com a gente nesse tempo. Foi maravilhoso, a gente vai estar sempre postando coisas, né? Nos acompanhe, de fato, se você quer saber mais, né? Manda notícia, manda áudio. Na hora que você manda, o que acontece? Você manda, uma hora eu ouço, depois de 50 dias, depois de um ano eu respondo, não sei. Quando der a gente vai responder vocês com todo carinho. Então não esqueça de mandar, a gente pode estar ocupado, mas não tanto para não poder falar com vocês, né? Mas acompanhe, né? A gente vai sempre estar postando alguns vídeos no YouTube, no Face, pra gente mostrar um pouquinho do nosso dia a dia para vocês fazerem parte. Porque ontem a gente conversou com um amigo nosso de Eslovênia, ele fez a pergunta assim: quem é responsável por vocês aí na Bósnia, né? E aí a gente começou a falar, talvez é o Walter que está aqui com a gente, ou a igreja, mas assim, é muito mais que isso, né? Se você está assistindo aqui agora, você é responsável por nós aqui na Bósnia. Seja em oração, seja em divulgação daquilo que a gente está falando, seja de levantar pessoas para vir aqui, seja para contribuir também, né? Se Deus tocar no teu coração, pode tirar essas notas graúdas aí do bolso para abençoar a gente. Não a gente como pessoa, mas o Projeto Café, ele precisa de vocês. Então, se você foi tocado para orar, ore. Se você foi tocado para vir, venha. Se você foi tocado para ofertar, oferte, né? Então que vocês possam tá com a gente aí. A gente vai continuar com o telefone do Brasil por enquanto. A gente já tem um Bósnia aqui, mas não com o WhatsApp ainda. O WhatsApp a gente usa como o do Brasil mesmo. Então continua mandando mensagem aí com o telefone do Brasil. Depois a gente vai ver. Quando a gente mudar, a gente dá um sinal aí, avisa, né? Dá um sinal de fumaça, alguma coisa, a gente dá um jeito de avisar vocês aí que a gente trocou de telefone, tá? Então, mas por enquanto a gente vai fazer isso aí. A Carla tá perguntando se a gente vai fazer boleto igual aos outros projetos. A gente faz boleto sim, nosso projeto não é tão bom igual os outros, mas a gente faz boleto que vence em 4 dias. Você pode falar, manda pro boleto pra gente, a gente manda pra você tem 4 dias para pagar. E é bom que o boleto não tem nem custo nem para você e nem para mim. Então o valor que você pagar o boleto a gente recebe, a gente tem como fazer. Mas se não pagar também não gera nenhum problema. E se precisar fazer outro, a gente faz outro também na sequência, tá? As contas bancárias tá aí no site social, você vai achar em algum lugar. Se você quiser, manda mensagem, a gente manda para vocês, né? Bradesco, né? Na página do Facebook. Na página você vai achar lá, mas qualquer coisa manda mensagem aí, qualquer lugar.
A Marli perguntou se a casa tem muitos cantinhos aí. Tem, Foguinho, cantinhos na casa? Tem, ó, tem um monte de cantinho, mas pra sogra não tem não, né? Pra sogra eu já procurei, e olha que eu procurei. Falei, eu queria um cantinho pra minha sogra, né? Mas, né, eu não achei. Eu não achei nenhum cantinho pra sogra, beleza? Carla, depois eu mando pra você aí o número da conta pra você. Mas assim, sogra, se você tá nos ouvindo, né? Não achei teu cantinho. Achei pra todo mundo. Todo mundo pode vir aqui que tem um monte de canto. Mas minha sogra, infelizmente, né? Tentei achar o melhor canto possível e não tinha. Coitada da sogra. Coitada da sogra. Beleza, pessoal? Então eu queria orar com você para encerrar, agradecendo de fato esse tempo que você se dispôs a estar com a gente, né? Eu sei que seu tempo é precioso. Se tem uma coisa que você tem de precioso é o tempo que Deus te deu. Aproveite bem esse tempo, né? Que você possa aproveitar bem aquilo que Deus te deu de precioso, de abençoar outras vidas com o teu tempo, tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse imenso amor que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos dê a sabedoria para a gente poder exercer aquilo que o Senhor tem para nós, em onde a gente passar. Que a gente possa levar a vida por onde a gente passar, mas não a vida que nós temos, porque nós, na verdade, não temos nada de vida, nós temos a morte, que é o pecado que está enraizado em nós, mas quando Jesus entra na nossa vida, a gente começa a ter uma vida. Quando Jesus entra no nosso coração, a gente transborda a vida, Pai querido, que a gente possa transbordar isso por onde a gente passar. Muito obrigado. Por isso, em teu santo e bendito nome que nós oramos. Amém. 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 Professor Davi, manda nota aí depois, viu? Pessoal, muito obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham um bom restinho de noite aí pra vocês. Nós já vamos pra cama dormir, porque já tá tarde. Amanhã, 7 horas eu tenho que acordar. Aqui já é 1h30. Né? 7 horas eu tenho que acordar pra levar os meninos pra escola. Não vai pro projeto, né? Tá certo. Deus a gente abençoe. dá um beijão nas crianças pra quem tá mandando abraço e beijo aí. Pode deixar, viu, Dani? A gente dá sim, tá bom? Amém. Fiquem com Deus. Lá com noite. Agora pra nós é lá com noite. Pra vocês, né? Dobra verde. Então, do widzenia. Tchau. Tchau em Bósnia também é tchau, tá? Tchau. Do widzenia.